Som. Som, som. Som, som. Som, 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 som. Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos muito felizes com a presença de todos os irmãos que conseguiram vencer aí, né, a luta diária. Estamos aqui para renovar as nossas forças e também para adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Convido a igreja nesse momento. Nós vamos juntos orar ao nosso Deus. Oração é nossa Força, poder. Querido Jesus, muito obrigado porque nós conseguimos estar aqui em sua casa. Amém. Nós iremos nos alimentar da sua palavra. Amém. Iremos renovar as nossas forças para que possamos ser instrumentos afinados e assim ser usados para que o Senhor nos ajude, ó Pai, a levar a mensagem para mais e mais pessoas. Aceite, por favor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Nós vamos começar o nosso louvor e adoração com uma música muito especial. Essa música tem como título Diferente. E é o que Deus anseia que cada um de nós possamos ter como objetivo, sermos diferentes. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente por um padrão presente no mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente por um padrão presente pro mundo. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou, diferente. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. O mundo sai pegando o modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente por um padrão presente no mundo.
próximo louvor tem como título Intensamente. Nós possamos estar vivendo intensamente para a obra do Senhor. Sem
todos nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Todos nós sabemos qual é o nosso lugar no mundo. Nesse momento eu convido toda a igreja a colocar-se de pé. Nós iremos louvar esse Deus tão maravilhoso. E esse título, Meu Lugar no Mundo, que possa ser uma renovação de cada momento da nossa vida com Cristo. Boa noite, igreja. Feche seus olhos para falarmos com nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez para louvar e honrar o teu santo nome. Saímos de nossas casas, tivemos um dia corrido, um dia bem
complicado, mas largamos todos os nossos afazeres e viemos aqui para prestar um culto a Ti. Abençoa, Senhor, cada um que veio aqui agora. Abençoa a juventude que decidiu, Senhor, pegar essa semana, fazer uma semana diferente, uma semana de oração, de fé, e que nós possamos cada dia nos ligarmos mais a Ti. Continue conosco nesse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Muito bem. Vocês estão percebendo que nós estamos tendo uma semana um pouco diferente, algumas coisas diferentes, certo? E o jovem, ele é assim mesmo, ele vê alguma coisa que pode mudar, claro que tudo dentro dos princípios. E nós vamos ter agora o momento que tivemos ontem. Eu percebi que ficou um pouco meio que confuso, a galera está acostumada com sorteio, aquele númerozinho, papelzinho, mas nós tentamos mudar um pouquinho. Quem prestou atenção no sermão ontem vai pontuar hoje. Então, queria convidar aqui a Duda para que ela conduzisse esse momento, que é o momento do Kahoot, o momento que você tem que pegar o seu celular agora, tá? Então, é o momento que o único momento que você vai poder usar o celular na igreja é agora. Então, você que não tem o celular, não está muito acompanhando essas inovações, até sexta-feira eu acho que você consegue, tá? Amém? Mas vamos tentar aí, pegar o celular. E o Kahoot, que é o chamado Kahoot, é um programa bacana que nós estamos vendo para fazer com que você preste atenção no culto, tá? Ontem nós fizemos as perguntas pertinentes a sábado e hoje nós vamos fazer as perguntas pertinentes ao culto de ontem, tá bom? Então é o momento de você pegar o celular, escanear aí você coloca o teu nome, pode vir, Duda. Você vai colocar o teu nome, o teu apelido, cuidado com o apelido que a gente não vai saber quem é, né? Mas, e vai entrar nesse link aí, vai responder as perguntas que serão ali passadas. Tudo bem? É isso mesmo, vamos mudar a semana de oração, nenhuma igual a outra, né? Então a gente vai tentando inovar. E aquele que pontuar mais, nós temos nosso famoso suco de uva ali também para presentear vocês. Tá bom? Quem sabe amanhã a gente vai ter mais brindes. Vamos orar. Minha Duda, está contigo aí. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Quantos aqui estiveram no culto de ontem? Levantem as mãos. Bom, as perguntas não estão muito difíceis, mas se você assistiu o culto de ontem e prestou atenção, você vai saber responder. E essa é a certeza. Um segredo do Kahoot é vocês responderem rápido. Não basta só vocês saberem a resposta certa, é vocês responderem rápido. Quanto mais rápido responderem, mais pontos vocês ganham. Segundos, irmãos. Quem ainda não logou, tem mais 15 segundos para adicionar antes de começarmos. Vamos começar. Quiz segunda-feira, dia 15/6. E a primeira pergunta é: qual foi o tema da pregação de ontem? Lembrando que é agilidade. Quanto mais rápido responder, mais pontos você ganha.
E o tempo ontem foi 60 segundos, agora está reduzido justamente para isso, pessoal. A primeira opção é o Deus que diz não. A segunda, o azul, como ser um cristão inútil. O amarelo é a volta de Jesus. E o verde é namoro da adolescência. Qual foi o tema? O Deus que diz não. E o Arthur está na liderança, mas Ivan está próximo dele. Vamos para a segunda pergunta. Qual o nome do orador dessa semana jovem, gente? Moleza essa daí, ó. A opção vermelha é Rogério, a azul é o Bruno, a amarela é o pastor Henrique Custódio e a verde é o Mateus. Quem é, gente? Quem que está pregando todos os dias nessa semana jovem? E a resposta correta é o pastor Henrique. E o Arthur continua na liderança, mas a Juju está perto, hein? É agilidade, pessoal. Quanto mais rápido responder, mais pontos. Durante a pregação, o pastor Custódio contou uma história de quando era criança, a qual ele havia roubado um item. Que item foi esse? A vermelha foi um biscoito, a azul foram balas, a amarela foram frutas e a verde foi um brinquedo. Balas. É criança, né, gente? Às vezes o pai e a mãe diz não, a gente quer, então acontece. Próxima pergunta. Qual foi o personagem central da pregação de ontem? Em vermelho temos Davi, em azul Samuel, em amarelo Moisés e em verde Arão. Quem será, pessoal? O personagem que ele falou do início ao fim da pregação. Moisés. Mais especificamente sobre a morte dele. Quinta pergunta. Qual foi o desafio que o pastor lançou ontem no início da pregação? Ontem o pastor Custódio passou um desafio logo que chegou aqui na frente. Qual foi? Vermelho, decorar um versículo bíblico. Azul, perdoar e pedir perdão. Amarelo, ler o livro de Isaías. Ou verde, usar o uniforme de gala hoje, pessoal. Obviamente foi perdoar e pedir perdão. E eu quero ver quem que fez esse desafio hoje, hein? E Arthur permanece na liderança. Será que ele ganha hoje? Segundo a pregação de ontem, quem é nosso maior inimigo? Em vermelho temos Satanás. Em azul, eu mesmo. Em amarelo, os meus amigos. E em verde, a minha família. Quem é o nosso maior inimigo, pessoal? E a resposta é eu mesmo. Foi o que o pastor explicou ontem. E Arthur permanece na liderança, mas Sophie está próximo dele. Penúltima pergunta. Ao final da pregação, o pastor abordou brevemente sobre a história de um personagem. Qual foi? Sansão, em vermelho, Jó, em azul, amarelo, Pedro e verde, Estevão. Ele abordou sobre a trajetória desse personagem. Quem foi? E a resposta correta é Sansão. Quase, gente. E a última pergunta, para ajudar vocês, para dar uma colher de chá. E a Sophie está na liderança. Meus parabéns. Vamos para a nossa última pergunta. Em qual momento da pregação foi lido o Deuteronômio 34:10? E para dar uma colher de chá para vocês, eu ainda vou ler esse versículo, que diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Em qual momento da pregação ele leu esse versículo? Ao início, no meio, ao final ou em nenhum desses momentos?
E a resposta certa foi ao final. E vamos ver o nosso ranking de hoje. Em terceiro lugar, temos meu irmão Ivan. Em segundo lugar, NSFO, a Neila. E em primeiríssimo lugar, temos a Sophie. Arrasou! Lembrando que amanhã tem mais Kahoot, então prestem atenção no culto de hoje. Saudações já tá para a Sophie, gente. Prestem atenção na pregação de hoje, pois amanhã tem mais Kahoot e mais um brinde. Boa noite, gente. Que alegria poder estarmos aqui num dia de segunda-feira com a igreja tão cheia. Deus seja louvado por isso, pela escolha e decisão de cada um de vocês. O mais gratificante é olhar que a igreja está cheia de jovens e adolescentes também. E eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. Essa igreja tem uma quantidade numerosa de adolescentes e por isso a liderança dos adolescentes, mais alguns irmãos se mobilizaram para a gente fazer um movimento novo aqui na Igreja Central. E a oportunidade agora é de abrir isso para todo o distrito, para quem desejar fazer parte. Nós estamos iniciando, daqui a pouco eles vão cantar, prepararam uma pequena encenação aqui. E eles vão cantar também. Nós só tivemos 2 ensaios, 3 ensaios. Mas está aberta a inscrição para o Coral Team da Igreja Central. Você que tem de 10 a 17 anos, é isso. Essa é a faixa etária. É só procurar a Alissa, que a Alissa vai compartilhar o link do grupo de WhatsApp, que a gente vai preparar tudo para a gente começar esse movimento de fato. Os ensaios, a definição do nome, a nossa identidade visual, vai ter muita coisa linda para a gente compartilhar. E o que a gente conta é com o apoio de cada pai, de cada mãe, de cada irmão, para estar orando e intercedendo, porque quando um adolescente, um jovem canta, toda a igreja se fortalece. A gente está mirando lá no futuro. É a geração que vai dar continuidade ao que a gente vem fazendo aqui. E o mínimo que a gente pode fazer é se envolver de alguma forma, com oração, com recurso e com apoio. É isso o convite, então procurem a lista para se inscrever. Agora eu convido os adolescentes que irão, então, trazer essa reflexão. Certinho. É só uma vez, ninguém precisa saber. Ai, gente, eu não vou, não. Por quê? Porque é um dia especial pra mim. Eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. Nossa, você ainda leva isso tão a sério? Ela não está sozinha. Mas às vezes é tão difícil ser diferente. É difícil mesmo, mas Deus nunca prometeu que estaríamos sozinhos. Muitas vezes, os jovens cristãos sentem medo de serem julgados, excluídos ou chamados de diferentes. Mas a Bíblia nos diz: Não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus,
é contigo por onde que andares. Então, coragem não é não sentir medo. É escolher fazer o certo mesmo com medo. E Deus não nos deu um espírito de covardia. Pois Deus nos deu não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas vocês não têm medo de ficarem sozinhos? Com Deus ninguém fica sozinho. E ser diferente com Deus vale muito mais do que ser aceito pelo mundo. Ser diferente hoje é ter coragem de obedecer, amar, guardar a fé e permanecer firme, mesmo quando ninguém mais permanece. E a verdadeira coragem nasce quando confiamos que Deus está conosco. Hoje eu entendi uma coisa. O mundo pode até achar estranho. Mas ter coragem de ser diferente é escolher ficar ao lado de Deus. Nós escolhemos ter coragem de ser diferentes. Convido os demais integrantes do coral.
Nesse momento, queremos convidar uma desbravadora muito querida. Ela não está participando da guarda de honra. Na verdade, nós queremos que ela, nessa noite, seja a pessoa homenageada, seja a pessoa honrada. E nessa noite, de forma muito especial, Deus nos dá a oportunidade de celebrarmos a pureza, celebrarmos a vida, celebrarmos mais um ano de vida da nossa querida desbravadora Sophie, que nesse momento entra com a guarda de honra do Clube de Desbravadores para debutar. A Sophie debuta nessa noite como a mais nova florzinha de Jesus do Jardim do Céu, que desabrocha, que participa na sua vida de um processo muito bonito. Quando a menina chega a completar 15 anos, eu acho que é um momento, acima de tudo, da gente fazer uma aliança com Jesus. Com 15 anos, a nossa vida ainda está toda pela frente, Sophie. Mas as coisas que a gente faz, os votos, os compromissos, as coisas que a gente coloca como algo que a gente vai cumprir diante de Deus, elas permanecem para sempre. 15 anos é muito pouco, Deus vai te dar muito mais. Mas com 15 anos, escolher Jesus em primeiro lugar é o maior presente que a gente pode receber. Poucos são os momentos que o clube faz uma guarda de honra, viu? Esse aí é um momento muito especial. Honrar uma desbravadora só entrando na igreja é algo raro. Às vezes a gente vê muitos. Mas o clube, é aqui à frente, por favor. Não precisa sair não, vem pra cá. A gente quer fazer uma oração com a Sophie aqui. Clube todo, vem aqui pra trás. Vou convidar a igreja a se levantar, né? E na nossa Semana Jovem, para mim, é um privilégio. Coisa linda é a gente poder entender, né? Está acabando na igreja, assim, né? Na igreja. Está acabando a adolescência. A partir dos 16, vai entrar na área jovem. Continua sendo desbravadora, mas olha a bênção grande. Você vai olhar para trás, Sophie, e lembrar de tudo de legal que Jesus fez na sua vida. E hoje à noite, aqui na presença de Deus, da família, dos amigos, da igreja, do clube, a gente quer junto com você fazer um compromisso, que você pertença sempre a Jesus Cristo e a sua vida continue sendo sempre dele. Perfeito. Quero chamar nosso diretor aqui, né? Por favor, diretor querido, Mateusão. Preparou todo esse momento que eu quase estraguei ontem, né? Eu falei, amanhã é de gala, né? Ela, de gala, pastor? Eu falei, não. Não, é outra coisa. Mas nesse momento a gente tem um privilégio. Nós queremos entregar a Sophie no altar do Senhor Jesus, né? Isso é muito bonito. 15 anos é uma data muito especial. Você lembra dos seus 15 anos, né? Alguns aí tá pertinho, outros aí, né, vai forçar a memória. Cuidado aí para o cérebro não pifar. Mas bênção pura. Você lembra, hein, Maria Cristina? Bênção pura. E o que acontece? Hoje a gente fica muito feliz. Deus está renovando sobre a vida da Sophie páginas em branco, para ela poder continuar escrevendo uma linda história. Mas nunca seja autora. Deixa Jesus escrever por você. Oração nossa. Grandioso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque hoje o Senhor renova um compromisso com uma filhinha querida, uma ovelhinha querida que o Senhor tem. A Sophie é uma desbravadora nota 10. É uma boa filha, tem pais que a amam, tem um clube que a ama, tem uma igreja. Ela pertence a pessoas especiais. Mas acima de tudo, Pai, ela pertence a Ti. E é por isso, Pai, eu levanto as minhas mãos aqui, para que entregando a vida dela a Ti, eu lhe peça, nesse gesto simbólico, eu não tenho poder nenhum, mas derrame sobre a vida dela as suas bênçãos, Pai. Derrame sobre a vida dela os maiores presentes, que são aqueles que a gente recebe das Tuas sagradas mãos. As páginas em branco, para ela continuar escrevendo essa linda história, que o Senhor possa segurar as mãos dela, para que o Senhor seja o autor de todas as escolhas, as decisões, os caminhos, e aqui na presença de Deus, a gente possa, junto com a Sophie, dizer para ela que é uma bênção a gente poder viver nessa terra, mas andando lado a lado com Jesus. Ela renova um compromisso com você nessa noite. A gente se alegra, é o aniversário dela. Que o Senhor possa, Pai, fazer dela sempre, sempre, sempre uma pessoa que vai testemunhar de Ti para todas as pessoas ao seu redor. É o que entregamos com muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.
Benção, né, meus amigos? Tá aí, ó. Um dia tá de J alto, dia de desbravador. Se o pessoal dos Aventureiros Animais, a gente vem de aventureiro amanhã também, semana jovem, semana kids. A gente faz aí Ministério da Criança também. Chama a professora Elisângela amanhã. É só benção. Meus amigos, vamos lá. Quero saber o seguinte. Desafio de hoje. Eu cacei na internet aí, mas eu não consegui achar muita coisa não. Vamos combinar sim. Se você postar, e hoje tem que postar. O desafio de hoje tem que postar amanhã. Se você postar, a Bíblia fala, era um jovem. E era muito jovem, era adolescente, era um moleque. Tipo assim, ele não era um adulto, alguém que... Não, era um jovem. Só que a Bíblia deixa um adjetivo. Ele era um jovem o quê? E você já viu um jovem ser rico e ninguém sabia o nome dele? Qual que é o nome dele? Você não sabe? Não está na Bíblia? Tem certeza que não está na Bíblia? Tá ou não está na Bíblia? Você já leu a história toda? Já leu em Marcos? Em Mateus? Em Lucas? Já leu já? Qual que é o nome dele? Não sabe, jovem? Vamos lá, não tem o nome. Você já viu isso? Rico, famoso e não tem nome. Sabe uma coisa que me chama a atenção nessa história? Pergunta aqui, jovens queridos. Era fácil chegar até Jesus? Era fácil? Pastor, Jesus era uma pessoa acessível. Jesus era, mas era fácil chegar até Jesus? Até bebê era barrado. Não, Jesus está muito ocupado pro seu bebê bonitinho aí. Não, só meu filho. Não, maior cara de joelho, ninguém vai ver seu bebê não, tal, não sei o quê. Nem bebê chegava até Jesus. Então as pessoas se espremiam na multidão. Jesus curou todo mundo? Não, porque não tinha como, era muita gente. Não dava para curar todo mundo. Então as pessoas subiam na árvore, as pessoas gritavam, Jesus, filho de Davi. E os leprosos fecharam o primeiro arrastão, né, da história do Rio de Janeiro na Judéia. Fecharam a rua encapuzado, aí parou todo mundo aí. Então assim, não era simples chegar até Jesus. Mas eu pergunto para você, como é que o jovem rico chegou até Jesus? Como é que está na tua Bíblia? Em todas as versões. E aproximando-se lhe perguntou. Você já viu isso? O dinheiro, ele abre portas desde os tempos mais antigos. O dinheiro abre caminhos, meu amigo, e acabou. E é isso que é. E hoje você vê uma celebridade, a pessoa chega a ser tão fútil de tanto dinheiro que ela tem. Eu fiquei vendo esses dias aí a notícia que o Elon Musk agora vai ser trilionário, não sei quantos lá o dinheiro. Ele abriu capital aberto da SpaceX, né? Lá no capital. O dinheiro que talvez em 78 vidas ele não vai conseguir usar e gastar. Né? Eu quase ofereci meu Pix aí para ver se ele, né, alguma forma. O que acontece? O dinheiro abre portas. Talvez chegou o camelo limousine, um monte de corcova, né? E aí chegou lá e tal, e tinha um segurança, e tinha os parça sentados. E aí quando a galera olhou o tênis, a cordão e tal, e o pessoal foi abrindo. A Bíblia não vai contar que ele gritou, que ele empurrou, que ele se esgueirou no meio da multidão. A Bíblia não conta nada disso. Na verdade, eu acho que quando as desbravadoras viram, meu Deus, é o jovem rico e tal, ficou todo mundo, nossa, ele está aqui. Sabe aquele comoção quando a pessoa celebridade aparece no meio do nada, todo mundo quer ver. E aí os seguranças barraram todo mundo e ele chegou até Jesus num passe de mágica. E a Bíblia diz que ele chega e pergunta, história de terror. Jesus passa a bula do céu. Já viu isso? Você chega no médico e você fala, estou com dor aqui. E aí, doutor, o que eu tenho que fazer? Vai tomar isso, tal. Você acredita, você deposita confiança. Você vai lá na farmácia, compra um remédio pesado que vai arrebentar teu intestino, mas o doutor falou que você vai ficar bem. Você vai lá e toma, e 12 em 12 horas. Você é fiel, bota para despertar e tal. E sabe o que aquele moleque fez? Jesus deu a bula da salvação para os doentes espirituais. E a Bíblia diz que aquele menino fez o quê? Eu gosto do verso 21. E aí a Bíblia diz assim, só Marcos diz isso. Jesus fitando, ou seja, olhando profundamente naquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou. Ninguém fala isso, só Marcos. Marcos fala que Jesus olhou para ele profundamente e o amou. Sabe por que Jesus o amou? Porque isso é compaixão. Jesus olhava um leproso, olhava com amor e tinha compaixão do sofrimento dele. Sabe qual era o sofrimento do jovem rico? O dinheiro. Ele sofria, porque ele tinha muito dinheiro. Nossa, pastor, eu queria esse sofrimento. Está muito difícil, pastor. Né? Na outra vida, pastor, lá no céu, negócio de outra vida não. Pastor e tal, é muito difícil ser pobre, né? Um dia, eu queria ser pobre um dia, né? Já vi o pessoal falar isso, né? Que todo dia é difícil, né?
Ser pobre um dia é bom. Mas esse rapaz aqui, ele tinha um sofrimento. Qual que era o sofrimento dele? Medo de perder o dinheiro, medo de perder as posses, medo de perder a fama, o poder, o acesso, as riquezas. E você, se você lembra da história, esse jovem talvez ele foi desbravador, né? Porque ele conhecia a lei, ele guardava a lei, então ele sabia voto, alvo, lei, objetivo, lema, voto, ele sabia tudo, ele sabia de tudo. Aí ele falou o seguinte: não, Senhor, isso eu já cumpro desde que eu sou abelhinha, desde que eu fiz o cartão de amigo, e se você me pedir, eu sei fazer todos os nós. O que me falta ainda? Para o quê? Para entrar no reino. Ou seja, eu sou diferente, eu sou diferenciado. Se no céu tem camarote, eu não quero me misturar no meio da galera comum, não. Eu quero um camarote lá no céu. Onde que é o abadá? Onde é que eu pego? Onde que é a pulseira VIP do open bar do céu, da festa? Eu quero chegar num acesso diferenciado. Aquele rapaz estava acostumado com coisas que o resto da multidão não estava acostumado. E aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele profundamente. Pastor, por que isso? Porque Deus não vê como o homem vê. E o que abriu a multidão? E o que fez aquele rapaz chegar facilmente até Jesus? O que todos conseguem ver. O que ninguém consegue ver? Ninguém consegue, só Deus. E por que quando Jesus olhou profundamente para aquele jovem, a Bíblia logo em seguida diz, o amou? Porque Jesus olhou dentro e fora das roupas bonitas de marca, cordãozão de ouro, não sei se tinha ouro no dente também, piercing, não sei o que, e tudo pendurado, tem sempre um monte de coisa. As pessoas que parece que nunca é suficiente, já viu isso? Quem é rico, você vai vendo aqueles vídeos, abre a casa, aí parece que nunca é suficiente. A pessoa tem 78 pares de tênis, relógio, e nunca nada é suficiente. É a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. E nunca é porque comprou o carro, nem usa. Fica lá o carro, aí comprou, tem 78 carros, 78 casas, e não usa nada, nunca vai desfrutar de nada. É a ânsia de ter. Sabe qual é o nome disso? Hedonismo. Hedonismo. É o ciclo insaciável, é o ciclo infinito da busca pelo prazer. Você consegue comer um tabletezinho de chocolate? Quando você abre uma barra de chocolate, você é controlado nesse nível. Você abre, não, pastor, não vou comer nenhum tablete, eu vou quebrar no meio, vou guardar o resto. É assim que você faz? Já viu que diminuíram a barra por causa de você? A barra era maior. Você começou a comer tudo de uma vez, aí tiveram que o Ministério da Saúde entrou e agora a barra pesa menos que um ovo de Páscoa. Tá aí, ó. O que acontece? Mas custa mais. O hedonismo, quanto mais você tem, mais você quer. Hedonismo, quanto mais prazer eu tive acesso, mais prazer eu quero ter. E esse ciclo infinito de buscar prazer é onde o diabo consegue abrir a gaiola, fazer você entrar e fechar você para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, você fala muito sério. E é sério, porque o moleque, ele estava na presença de Deus, Jesus Cristo, e ele reconhece, o Senhor é mestre. O que o Senhor acha que eu devo fazer para ir para o céu? Esse moleque tinha acesso à sinagoga, fariseus, escribas. Ele era rico. Não tinha lugar onde ele não tinha acesso. Ele reconhece a divindade de Jesus e pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus responde. Imagina, eu quero perguntar para você, se você agora, no consultório celestial, você tivesse uma senha para falar com Jesus agora, nessa noite. O que você perguntaria para Jesus? Jesus, olha a minha vida aqui, você quer que eu abra a boca? Imagina, Jesus vai fazer um raio-x em você. O que eu preciso melhorar para eu não perder o céu? Pensa aí agora, não me responde, né? Se Jesus tivesse um consultório porta aberta e você fosse o próximo a entrar, o que você ia perguntar para ele que está faltando em você? Jesus respondeu para aquele moleque. Sabe o que ele fez? Ele pegou a bula, ele amassou, jogou no chão, porque a Bíblia diz que ele sai mudo e nem responde Jesus. O verso 21 diz aqui o seguinte: Jesus disse para aquele jovem, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Sabe qual o problema? Posso falar a verdade para vocês? Sabe qual o grande problema do evangelho?
Pastor, isso é sério, é sério. Qual que é o problema do Evangelho? O Evangelho, ele é muito diferente do que se prega nas igrejas. E eu tenho uma preguiça muito grande quando eu entro no meu Instagram, TikTok, não sei aonde, e vem aqueles pastores humanistas, e ele fala assim: você é o centro do universo, você é o ponto fraco de Deus, e não sei o que. Meu amigo, você é nada. Você é nada. O centro da discórdia do universo não é você, não. O centro da batalha do universo não é você. O centro da batalha do universo é o caráter de Deus, não é você. O que foi colocado em xeque? Deus, não foi você. Você é usado pelo inimigo para manchar o caráter de Deus, porque tudo que Deus criou, o diabo quer destruir e deturpar. É desde o princípio assim. Você não é o centro de nada, não. E sabe qual é o problema desse evangelho? Que exalta o seu ego, que faz carícias no seu senso de bem-estar. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus, porque Jesus falou assim, ó: quem quer me seguir, abandona tudo que tem, pega a sua cruz e vem após mim. Um cara chegou para Jesus lá: pô, Jesus, você é um cara maneiro pra caramba, e a galera curte, mó like, teus vídeos estão estourados aí e tal, não sei o que, você é a maior celebridade, eu quero estar contigo, deixa só enterrar meus pais. Não foi isso? Os pais dele estavam morrendo? Estavam os dois pais dele lá no hospital, em estado terminal? Não, ele falou assim, ó: eu quero te seguir, mas eu vou ficar na velhice, acompanhar até o último dia do meu pai e da minha mãe, e depois eu te sigo. Sabe o que Jesus falou? Nem a família pode vir à frente do quê? Da decisão pessoal de seguir a Deus. Honre teu pai e tua mãe, mas é muito melhor honrar a Deus do que os homens. Trate bem a todos, siga a lei dos homens, mas mais vale obedecer a Deus do que os... E ponto final. Aí Jesus falou, estava pregando e tal, chegou um jovem aí da igreja: nossa, Jesus, você é um cara muito fera, você viaja para tudo quanto é lugar, multidões, você arrasta multidões, eu quero te seguir também. Jesus virou para ele e falou assim: amigo, você tem certeza? Porque o filho do homem não tem nem onde dormir. As raposinhas têm o seu ninho, covil, os passarinhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está entendendo o que é me seguir? Sabe o que eu vejo que Jesus pregou? Abnegação. Jesus pregou abnegação. Jesus pregou rejeitar o eu. O que o mundo prega hoje? Compre para você ser. Só quando você tiver, você é. A roupa, o tênis, a casa, o carro. E tá aí, ó. A pessoa paga um iPhone, sei lá, em 48 vezes, 60 vezes. Tem gente vendendo Celta na internet por 70 mil reais e viraliza esses vídeos aí, porque as pessoas querem ter para ser. E Jesus falou: você não tem que ter para ser, você é quando você me tem. Já viu que ele fala isso? Quando você me tem, você tem o Pai, porque é impossível chegar até o Pai, senão... Você não tem que ter outra coisa, você tem que me ter. Aí Jesus virou para aquele moleque, olhou profundamente para ele e falou assim, ó: tira tudo o que toma espaço, que é meu, no teu coração, dá para quem realmente precisa, e agora venha se encher de mim. Porque do jeito que está, eu não tenho acesso ao teu coração, já está lotado. Aí você pensa assim: pastor, mas e agora qual que é o meu problema? Que eu sou pobre. E aí o que está cheio? Eu não sei, se você tem que responder. Tudo que toma tempo seu, que deveria ser para Deus, talvez virou um ídolo e está preenchendo aí. E eu não sei, seu celular pode dizer quanto tempo você gasta na internet, quanto tempo você gasta em cada aplicativo, quanto tempo você gasta assistindo televisão, porque a Netflix pergunta: tem alguém vendo aí? Tem alguém assistindo ainda? E ela vai roletando. E você assiste uma temporada toda se deixar. Se a série for boa, é 1, 2, 3, 4, cada episódio 50 minutos. Viu 15 e tá lá, numa boa, comendo pipoca. Um capítulo da Bíblia é uma batalha espiritual fortíssima. A gente tá ali, nossa, pastor, um sono, né, pastor? Um negócio espiritual. E a gente não consegue. Porque o que é espiritual não vem de você. Entenda que você não é bom, você não é o alecrim dourado, o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo Jesus. Salvação não tem a ver com você, salvação tem a ver com Cristo Jesus. Seguir a Jesus não tem a ver com o que você pode fazer para seguir Jesus. Na verdade, seguir a Jesus tem a ver com o que você pode e deve abandonar para seguir a Jesus. Se você não escolher abandonar, Jesus falou assim, ó: vinde e vocês serão pescadores de homens. Abandonaram a rede, o barco e deixaram tudo para trás.
e nunca mais voltaram a ser pescadores. Então, assim, dessa forma, a gente precisa entender. E aí, pastor? Top, né? Uma história incrível. Quando eu li pela primeira vez, eu quero terminar, eu li o capítulo de Marcos todo, né? Foi 10, 11, 12, 13, 14, até 16. Cadê o nome do jovem? Não achei. Fui lá em Mateus, depois do 19 até o final. Não achei. Fui em Lucas, do 18 até o final, não achei. Eu falei, não é possível, deve estar em Atos, né? Deve estar nas cartas, depois de Romanos, Paulo deve ter achado esse moleque, porque é impossível para mim entender quando eu leio a Bíblia, que alguém chegou cara a cara com Jesus e continuou sendo a mesma pobreza de si mesmo e escolheu isso. Aquele moleque era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ele tinha no coração era dinheiro. Aí eu pergunto para você, o que está empobrecendo a sua vida espiritual? Às vezes a gente deixa muita coisa ocupar o espaço, que o quarto está cheio demais de tralha, né? Como é que Jesus vai entrar? Lembra do Jesus de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Não tem nem como você chegar até a porta, a casa já está cheia de troço, cheio de coisas que você agarra do passado, cheio de coisas de... São traumas, é problema, pastor, não dá certo. Não, pastor, já tentei. E isso tudo, ou seja, tudo se resume a você já fez, você já tentou. Meu amigo, esquece você, pare de conjugar o verbo eu. Pare de conjugar o verbo eu. Comece a conjugar na sua vida o verbo Jesus Cristo. Ele faz, Ele pode, Ele chama. E acabou. Eu li a Bíblia e eu fiquei procurando de verdade. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu contei 2 coisas pessoais ontem, né? Que eu chego na igreja e pergunto como é que está meu nome no céu, por causa da minha avó. E também contei para vocês que algumas coisas que eu tenho vontade de fazer lá no céu, encontrar algumas pessoas... E o que eu faço de manhã, né? Para me forçar a entender que Jesus está lá, por mais que eu não veja. E tem tudo a ver na pregação de hoje. Eu gostaria de chegar no céu e a primeira coisa que eu perguntar para Jesus: Jesus, por favor, me fala o nome desse moleque do capítulo 10 e me diz que ele está aqui e eu quero dar um abraço nele. Meu sonho, meu grande sonho é Jesus falar: Henrique, ele está aqui no céu. É que ele me seguiu com outras roupas, sem tênis de marca e tal, e a galera nem percebeu que aquele dali era o jovem rico, só que ficou pobre de roupa, mas ficou rico da minha presença. Eu não consigo entender que um jovem olhou para Jesus, recebeu a bula do céu e virou as costas e foi embora, porque a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Fim da história. Virou as costas para Jesus, deixou Jesus falando. Você imagina isso? Eu quero crer que esse moleque está no céu, mas a história dele já encerrou. Eu pergunto para você, e a sua história? Encerrou ou continua? Deus vai te dar mais 24 horas. E o desafio de amanhã é o desafio OLX. Já viu? Lembra da OLX lá, né? Ficava assim, desapega. É abandono. O evangelho é abandono. Então amanhã eu quero que você anuncie. Anuncie na sua rede social. O que você está vendendo aí, né? O que você vai deixar para seguir Jesus? Pastor, tem uma coisa que eu gosto de fazer, mas não está legal não. Eu vou abandonar esse negócio. Pastor, Jesus me impressionou. Ele vai me dar força, eu vou mudar isso aqui. Agora, tem que contar ao mundo. O seu lugar no mundo é se você não vai poder cantar a música amanhã. Meu lugar no mundo é o quê? É anunciar. Anuncia então, e aí? Eu quero ver. Vamos ver o seguinte: o desafio, aquilo que alguém que for desapegar amanhã mais legal e mais criativo, a gente traz aqui, mostra aqui no telão e a gente dá um brinde amanhã. Pode ser? Mas marca lá, marca ali o Rogério, marca a Alissa, marca aí a liderança da igreja, me marca aí, coloca lá @Custódio Henrique. Eu quero ver, eu quero compartilhar. Eu vou colocar também ali, vou postar alguma coisa amanhã também para ver o que a gente tem que desapegar que não está legal. Beleza? E aí? OLX. E aí? Tá todo mundo olhando meio assim: ih, pastor, tem que contar para todo mundo. Pega um leve, né? Também para escandalizar teu irmão, né? Nossa, pastor, nem sabia que fulano estava tão pobre assim e tal. E por aí vai. Mas fala aí, pastor, acho que não sei, pastor, uma roupa, não sei, um lugar, uma amizade, uma conversa, não sei. É um livro que está dentro da tua casa, né? Está lendo o livro de Harry Potter, não está lendo a Bíblia, né? Por aí vai, não sei. Vê o que está ruim aí, o que tem que... Faz uma fogueira santa e queima os negócios amanhã, em nome de Jesus aí. Deus é mais. Depois eu vou contar uma história de terror para esses adolescentes aqui. Acho que eu já contei no Adore, né? Você já sabe dessa história. Mas vamos lá. Quero falar sobre novos rumos, caminhos. Quero falar de jovens que vão em direção à cruz. A Bíblia está aberta? Vá para o livro de Samuel.
E eu quero meditar nesses poucos minutinhos que a Bíblia fale com a gente sobre decisões espirituais. Amém? Nem perguntei, né? Desafio vai ser cumprido sim ou não? Vai ser cumprido sim ou não? Pensa na tua OLX aí, ó. Você não vai anunciar para mim, não. Anuncia para Jesus o que você vai abandonar. Jesus espera uma resposta sua. Acorda de manhã, não vira as costas para Jesus, não. Pelo amor dele, né? Anuncia para ele lá na tua rede social. Pô, Jesus, vou abandonar, tá? Já era. Queima, Jesus, quebra. Destrói, Pai, o meu celular. Destrói meu PlayStation 5, Senhor. Quebra ele em pedaços. Quebra meu computador gamer, Senhor. Por favor, faz queimar, pifar. Quando você está abrindo a sua Bíblia aí, né? Samuel 19. O meu pai comprou um computador Windows 95. Super Windows 95. Só para ligar o computador demorava uns 15 minutos. Tipo um Chevette de manhã, não sei, o computador devia ser a óleo, alguma coisa assim. E aí, meu pai comprou o computador. Eu acho que o computador esquentava tanto, né? As crianças não vão lembrar disso. Aquele monitor gigante, que era branquinho, ficou amarelo em uma semana. De tão calor que ficava no plástico, foi ficando amarelo. Ficou tudo amarelo, né? Horrível. E aí eu baixei um super jogo que eu tinha vontade de jogar. Doom 2. Não devia nem ter falado o nome, né? Um jogo totalmente feito e projetado por Lucis. Um negócio horroroso assim, né? E aí jogava, e eu não sabia disso. Tinha um negócio chamado assim, ó, o jogo que você baixa só para você ver como é. O nome do jogo é jogo demo, que é uma demonstração. Mas o jogo era do demo mesmo, era uma demonstração do demo. E o negócio era muito do mal. E aí o que acontece? Eu escondi o jogo dentro do computador para o meu pai não achar. E aí de noite assim tal, ligava o computador, esperava uns 15 minutos. E aí ia lá jogar tal, o Doom 2. Negócio totalmente. E aí eu fui jogando. E você vai salvando. E aí nas últimas fases você tem as piores armas lá para matar um monte de capiroto lá que aparece. E aí não sei o que. E aí eu sei que eu dei um tiro lá no bicho do mal, e aí antes do bicho morrer, parece que eu estou brincando, mas é sério, isso eu com não sei quantos anos eu tinha, devia ter uns 9 anos, 10 anos, e aí deu um tiro no troço, aí a bola lá pegando fogo, uma bola incandescente lá do troço do mal, veio na tela, aí eu já fui para trás assim, e veio na tela, e amaldiçoou, falou um monte de coisa, não sei o que, e puf, explodiu, e quando o jogo explodiu, o computador explodiu, só fumaça assim, e a tela apagou. Aí você imagina, arrepiado, um corpo todo, apagou o computador, o jogo explodiu o computador, o inimigo falou lá, o negócio na tela. Como é que eu durmo no meu quarto nessa noite? Fiquei acordado olhando para o teto assim, ó, só o Salmo 23, 123 na minha cabeça, só o poder de Deus, e eu recitando: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor não me abandona agora não. E aí meu pai foi usar o computador no outro dia, cadê? Que liga? Não liga. Falei, parece que aconteceu não, pai, ó. Tava ligando aí, normal, né, pai? Esse Windows deve ter vindo com problema, né? 95. E aí meu pai não soube por muito tempo que quem tinha queimado o computador fui eu, jogando o jogo que arrebentou a memória do computador. Mas na minha cabeça, com 10 anos, não foi o jogo que arrebentou a memória, foi o inimigo que manifestou lá e fez pegar fogo lá dentro. Nunca mais eu joguei nenhum tipo de jogo assim. Então assim, a gente tem que desapegar de coisas antes que, né, seja tarde demais. Vamos falar sobre isso? Todo mundo abriu a Bíblia? Samuel 18, verso, eu falei 19? É 18, né? 2 Samuel 18, a partir do 19. Capítulo 18, a partir do 19. Eu quero contar para você de alguém que a gente não vê nome de criança com o nome dele. Ele não é um herói da Bíblia. Ninguém lembra desse jovem. Ninguém quase lembra desse jovem. E isso me chateia muito. Ontem falamos sobre um herói. Um herói assim, incrível, Moisés. Mas quem conhece Ahimaas? Ahimaas. Alguém conhece Ahimaas na Bíblia? Ele era, na verdade, no que ele fazia, ele era o melhor jovem de Israel. Não tinha ninguém melhor que ele. Ele era bom, ele era inteligente, talentoso, atleta. Ele era alguém que conhecia mapa, bússola, orientação, acampamento, tinha velocidade.
Cara, Ahimaás era um cara respeitado pelo rei, porque Ahimaás, ele era um arauto das boas novas. Ele era um jovem diferente. Mas eu quero que você leia aqui junto comigo, no verso 29. A história está 19 em diante, mas eu quero ler só um verso. O rei perguntou a Ahimaás: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: ó rei, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém eu não sei o que era. Então Ahimaás respondeu para o rei assim: ó, Joabe, teu comandante, me mandou vir. Eu vi um tumulto lá, vulco-vulco, mas eu não sei o que é. E aí meu filho, mas Ahimaás, o meu filho Absalão, ele está bem? Não sei também, rei. Um monte de gente, confusão, tumulto, eu não sei o que aconteceu. Eu gosto de trilha, né? Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de caminhada, eu gosto de, né? E eu gosto muito da natureza também, né? Eu gosto de ir para a praia, eu gosto de surfar, eu gosto desse contato, você ficar paralisado ali olhando uma coisa bonita que Deus criou. Eu acho isso assim fantástico. Aí, quando eu estava no distrito ali e tal, um amigo chamado Pastor Daniel me chamou para fazer a trilha que eu sempre quis fazer, mas sempre tive medo. Sempre tive medo de fazer a trilha da Pedra da Gávea, sempre. Porque a Pedra da Gávea tem um negócio chamado carrasqueira. Carrasqueira, né? E a carrasqueira é uma escalada que você tem que fazer de 33 metros de altura. Não é 90 graus, mas se você cair de 33 metros de altura, né, vai encontrar o Salvador no dia da ressurreição. Então assim, aí a gente subiu, aí quando a gente sobe em Pedra da Gávea, aí você bate as fotos, né, meu amigo? Isso aqui não é IA não, viu? Não é IA não. A Pedra da Gávea é o maior monolito do mundo de frente para o oceano. Tem nada maior do que ela no mundo. Nada. Você está vendo o Morro Dois Irmãos ali, ó, que é gigante, pequenininho, perto da Pedra da Gávea. Com quase 1000 metros, a Pedra da Gávea é o maior monolito, né? Maior pedra com vista. Tem um monte de montes maiores, Everest, tem um monte de montanha maior. Mas de frente, em costa litorânea para o mar, é a Pedra da Gávea, no mundo todo. E vou dizer uma coisa para você: quando você sobe e você vê isso daí, é hipnotizante. É uma das vistas mais lindas que eu já vi na minha vida, né? E é a segunda. A primeira vista, com certeza, é a Maria Eduarda. Mas a segunda tá aí, Pedra da Gávea tá disputando aí. E disparado, tá aí. Você chega lá em cima, meu amigo, aí você põe um óculos escuro, até arrumadinha no cabelo, aí bate selfie, aí não sei o quê. Mas a realidade ninguém mostra, né? Quem vê o close não vê. Eu vou contar a história de verdade. Pouco tempo atrás, a gente subiu a Pedra da Gávea de novo, né? Ano passado, a gente subiu para gravar o vídeo do Cariocão, né? Dia Mundial. E foi muito legal porque a gente não subiu sozinho, subi aí com meus colegas, né? Pastor Adriano, Pastor Ricardo, Pastor Leonardo. Foi uma bênção muito grande. Gravamos o vídeo. Aí a gente teve a ideia de trocar de roupa lá em cima e gravar o vídeo para dar, né, aquele feliz dia do Mundial do Desbravador. Foi muito legal. Mas essa aqui é a foto da derrota. Aqui é derrota total. Aí eu tô rindo assim, aquele sorriso amarelo, tipo assim, vou morrer e tá, a gente vai morrer. Você tá vendo aí essa foto? Parece que, não é que parece que eu tô no precipício, eu tô no precipício aí. Aí eu já não... E a trilha é muito cansativa, você não dá 2 passos retos, é só passo, é só subida. Essa trilha, a primeira vez que eu fiz, eu estava totalmente sedentário. Aí eu devia ter quase uns 100 quilos aí, sem fazer caminhada, exercício, academia, nada. O pastor me chamou e ele falou assim: ó, Henrique, a gente não vai para Carrasqueira, eu tenho um caminho, fuja desses amigos, fuja. Ó, vai ser tranquilo, pode vir, não vá. Não é tranquilo, não vai ser bom, não vai. Essas pessoas são terríveis. Essas pessoas gostam de trilha, acordar cedo, ir pro pedal. Essas pessoas têm algum problema. Acorde de manhã para correr, ganhar medalha e banana. Esse povo tem situações que a gente não entende. Aí eu fui. Não vai ter carrasqueira, então não vou morrer de 33 metros, então eu vou. Eu não tenho medo de altura, não. Mas também não gosto, né? Para quê? Para ficar lá em cima, olhando para baixo. Então assim, eu não me sinto muito bem ficar ali, eu não vou na beiradinha para ficar olhando, eu não gosto dessas coisas não. Aí, irmão, você está vendo essa foto aí? Isso aí é chamada P4.
A gente subiu sem corda, sem mosquetão. Tinha chovido. Você está vendo barro aí, ó? Isso aí é tudo barro. Aonde está a minha mão? Que a mão está aqui. Eu tinha que botar o meu pé. E se o barro desce e o mato cai, eu caio lá embaixo. E aí acabou, né? Aí é aquele famosa história, né? Papo de estampa de camisa. Todo mundo saudade. Pastor Henrique, poxa, que legal. Morreu jovem, né? E aí o que acontece? Ali, ó, eu cortei as mãos, o cotovelo, cheguei cheio de barro. O pastor Daniel parece um cabrito montês, ele não fica inclinado na pedra, ele fica reto. É um negócio estranho, a gravidade não interfere nele. E ele vai subindo assim, ó, normal, vem cara, é tranquilo. E eu fazendo esse sorriso aqui, de raiva, que a vontade era bater nele. Eu falei, cara, como assim, cara? Não é tranquilo. Se eu cair daqui, já era. Eu travei aí e fiquei uns 10 minutos, sem conseguir avançar. Deu um pico de estresse, de tensão, o corpo todo enrijeceu, eu cravei a mão ali, aí não queria olhar para onde? Para baixo. Irmãos, você está vendo essa parte do mato aí, ó? Tem nada ali, ele caiu, já era. Passou um pessoal de alpinista e falou assim, amigão, quando eu trouxer os coleguinhas para vir subir, traz corda, né? Traz feioitão, traz o mosquetão, não sobe na mão não, né? Aí outro passou, depois morre aí, dá trabalho para os bombeiros. Desse jeito. Aí eu falei, achei que eu estava seguro, agora eu já... E os caras subiram com rapel, botaram corda, pino e tal, trava, e a gente subindo totalmente preparado com a mochila de futebol, né, nas costas ali, um negócio sensacional. E aí, a primeira vez que eu subi foi muito ruim. Hoje, eu não gosto nem de falar que eu não vou subir a Pedra da Gávea. Todo ano que eu falo que eu não vou subir, eu acabo subindo. Porque a pedra é boa, mas a subida é terrível. Pastor Campitelli, a gente subiu ano passado. Levei o pastor Campitelli, nosso líder geral de jovens, para a DSA. E o pastor Campitelli, eu pensei, esse argentino aí vai aguentar não. O quê? Subiu e vibrou e se amarrou lá na Pedra da Gávea. Olha que eu estou te contando isso. Antes de chegar nessa fase da derrota aí, eu caí no meio da trilha, de cãibra. Eu estava muito ruim, estava muito despreparado. Eu cheguei de manhã, vamos subir a Pedra da Gávea. Não faça isso, é uma trilha pesada. Parece poucos metros, né? 890, 900 metros, mas é muito pesada essa trilha, é muito preparo para você desfrutar. Eu fui tentando voltar vivo. E aí, na primeira vez que eu senti a cãibra, a perna travou e eu fui apoiar o corpo na outra perna, a outra perna deu cãibra. Na hora eu travei e caí. Aí caí sentado no meio do mato lá e tal. Meus amigos dois foram embora, o pastor Daniel e o pastor Enéas foram embora. E aí, de repente, veio um grupo de mulheres, que tem esse encontro um monte de gente nessas trilhas, né? Tem um cara lá que é o guia das celebridades. Ele vai com pessoas famosas. Aí foi a Bruna Marquezine, foi a Grazi Massafera. Ele faz a trilha da galera famosa. E esse cara conhece o Daniel. O pastor Daniel, não sei quantos conhecem, pastor Cafezinho, né? Chama de Cafezinho. Ele virou uma celebridade no Rio de Janeiro por fazer as trilhas e correr maratona descalço. Ele não usa tênis. Ele acabou de correr 42 quilômetros agora sem tênis, descalço. Todo mundo para bater foto com ele. Ele já subiu a Pedra da Gávea 300 vezes. Ele conhece tudo. A P1, P2, P3, P4 e a Carrasqueira. E aí eu quero chegar... Na trilha com um monte de mulheres, o grupo tinha mulheres. Aí passou uma menininha de 8 anos. Oi, tudo bom? Você tá bem? Eu falei, tá tudo bem, titio tá bem. Aí passou uma menina de 15 anos. Ei, tudo bom? Bom dia. Todo mundo, né? Pessoal educado na trilha, não é em casa, mas na trilha é. Aí, bom dia, bom dia, bom dia, não sei o quê. Aí fica todo mundo bom dia. Eu falei, todo mundo já falou bom dia, gente. 40 bom dias. Aí foi passando a mulher, tal, as mulheres. Aí de repente, eu juro que passou uma mulher de uns 120 anos. Tinha uns 121 anos para lá. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Aí a velhinha chegou perto de mim e falou, ô meu filho, você está bem? Eu falei, não é possível, essa mulher aqui, ela nasceu, ela estava na Santa Ceia e eu estou aqui sentado. E aí ela falou, você está bem? Eu falei, estou ótimo, eu estou vendo aqui a natureza, eu sou panteísta, estou aqui adorando a Deus através da grama e tal. E eu fiquei com vergonha. A última mulher estava igual o Rambo, um monte de corda e mosquetão e freio 8. E a mulher parecia que tinha bebido um galão de 20 litros de Monster, de Red Bull e não sei o que. A mulher estava bufando ali, toda suada. E a mulher toda musculosa. Ei, meu querido, como é que você está? Falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você machucou aí? Falei, não, machuquei não, só estou sentado aqui para tomar um arzinho. Uma vergonha, né, de falar isso. Eu estava passando muito mal, estava muito mal, não tinha como levantar.
E aí ela olhou assim, mas vamos lá, não desiste não. Como estava na metade da trilha, meu plano era, vou tomar um ar, vou recuperar e vou descer. Eu não vou subir, não tem condições para mim. E eu falei, daqui eu desço, vou deitar no carro, vou dormir e vou esperar a galera descer para eu ir embora. E aí ela virou para mim assim, mas você não está passando mal não, né? Não pode ficar sozinha aqui passando mal não, perigoso. Não, estou bem, só machuquei a perna aqui, eu vou deitar aqui e já levanto. Aí quando ela ia sair assim, aí ela voltou, aí ela olhou para mim assim e falou, ó, o seguinte, hein? Tô sentindo que você vai desistir, hein? Eu falei, não é possível. Essa mulher tem alguma coisa. Já estava tudo esquematizado aqui e ia embora. Ela, tô sentindo que você vai desistir, hein? E é o seguinte, hein? É a primeira vez que tu sobe? Eu falei, primeira vez e tal. Eu já subi 2.800 vezes e tal. E é o seguinte, a dor é passageira, mas a glória da conquista é eterna. Meu amigo, essa mulher pegou, parece que deu um tapa na minha cara. Eu levantei, de pé 1, 2. Eu falei, sim senhora, de pé 1, 2. Levantei, falei, não vou voltar para casa. Eu juro que quando eu cheguei em casa, a Maria achou que tinham me batido na rua. Sangue, que tal, barro. Eu fui comer no restaurante. Eu nunca fiz isso na minha vida, foi a primeira vez. Tinha um restaurante perto da minha casa, eu morava lá no Valqueire. E aí eu perguntei, eu posso entrar assim? Porque eu sei, né? Se as pessoas acharem estranho, eu falei, do jeito que eu estou aqui, eu posso entrar? O cara, não, pode entrar aí, irmão. Eu sentei para comer. E o que acontece? Quando a mulher me virou e falou assim, a glória da conquista é eterna, eu falei, ninguém vai tirar isso de mim. Eu não vou voltar, aqui eu vou concluir. Então essas primeiras fotos aqui, ó, foi da primeira vez que eu subi. Eu estou feliz de verdade. Eu achei que eu não ia conseguir subir, eu estava com muita dor. Desses dias aqui, né, aí já foi para desfrutar, aí a gente foi lá brincar, e aí foi subir, já não sei nem quantas vezes eu subi a Pedra da Gávea. Mas o medo que eu tinha me trazia uma barreira. A falta de preparo ia me deixar no meio do caminho. Sabe o que é diferente de Ahimaas? Ahimaas não era assim, verso 19, olha para sua Bíblia aí. Ahimaas, filho de Zadok, um menino espiritual, tinha família sacerdotal. Esse rapaz foi criado nos caminhos de Deus. E ele, o detalhe, ele pediu para dar a notícia. Opa, peraí pastor, peraí. No 19 ele pediu para dar a notícia. Então ele sabia o que estava acontecendo. Ah, meus amigos, vamos aqui então, ó. Você acabou de ler que Ahimaas disse na presença do rei que não sabe de nada. Mas a Bíblia está dizendo no verso 19 o seguinte, peraí. Esse jovem da igreja disse assim, deixa-me correr, porque o Senhor vingou do poder dos inimigos, a batalha está ganha, é hora da vitória, eu vou correr. Ahimaas era o melhor corredor de Israel. Pastor, o que é isso? Tinha WhatsApp? Tinha que comunicação? Walkie-talkie? Tinha o quê? Radinho? Moisés ficava ali passando radinho. Cadê os alemão? Cadê não sei o que? Os caras vão subir o morro aí. Não tinha ninguém para avisar nada. Não tinha fogueteiro, não tinha. Na guerra não tinha como nada. O que vencia as batalhas? Informação. Até hoje. Só que naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha mapa, GPS. O mensageiro, às vezes, ele tinha que passar por dentro do território inimigo. O mensageiro ele tinha que ser veloz, habilidoso, conhecedor do mapa, pegar os atalhos. Ele tinha que ser um cara focado, porque dependia dele a vitória e a salvação das pessoas. Ahimaas sempre era conhecido do cara que vencia a guerra, do cara que dava boa notícia, e quando a guerra era vencida, ele vinha correndo. Tanto é que nessa conversa com Joabe, sabendo o que aconteceu, e eu vou explicar para você, Joabe diz o seguinte, verso 20. Todo mundo comigo? Olha para sua Bíblia aí, a Bíblia está aí? Está trazendo a Bíblia para a semana de oração, né, crente? O crente anda sem Bíblia não, hein? A Bíblia diz assim, ó, hoje você não será o portador de boas novas. Outro dia, hoje não, porque é morto o filho do quê? Joabe era um cara que tinha um coração frio, um cara que tinha um coração ruim. Joabe era um cara que errou, escreveu, não leu, acabou. Para ele não tinha meio termo, não tinha conversa. Ou você é meu amigo ou meu inimigo. Absalão tinha um cabelão bonito, diz que cortar o cabelo dele era um evento. E aí Absalão se revoltou contra o próprio pai. Você está velho? O rei está velho, agora é meu momento. Fez um conchavo com o sacerdote, fez um conchavo com a parte jovem dos soldados, e se levantou para se auto-ungir
intitulasse rei. Davi, para não virar uma guerra civil e as pessoas do reino morrerem na batalha do pai contra o filho, Davi fugiu do próprio filho e Davi saiu da cidade. E aconteceu um monte de coisa que não vou ter tempo de contar aqui, você pode ler na Bíblia depois. Mas, quando a batalha foi inevitável e os exércitos se encontraram, Davi chamou Joabe e disse assim: aconteça o que acontecer, eu sei que é guerra, que é batalha, mas trate bem o quê? Meu filho, é meu filho. Eu vou falar de Davi aqui, para a gente falar sobre o que acontece quando a gente escolhe um caminho e a gente tem que estar preparado para as consequências. A Bíblia diz que no meio da batalha, Absalão, vendo que o seu exército estava perdendo, ele pegou a mula dele e agora eu vou fugir, porque não tem como ganhar. Na hora que ele começou a correr, o cabelo ao vento, lá no carvalho que tinha, passou embaixo da árvore, igualzinho filme de desenho animado, né? Desenho animado, filme do Zorro. Ele está cavalgando, o cavalo passou e ele agarrou na árvore. E agarrou na árvore pelos cabelos. E ele não conseguia sair. Aí chegou o escudeiro falou: Joabe, você não sabe, Absalão está ali preso pelo cabelo. Joabe virou para ele e falou: sabe o quê? E por que você não pegou uma espada e atravessou ele lá pendurado? Aí o servo: que isso? Não, Joabe, é o filho de quem? Joabe é o príncipe, é o filho de Davi. Aí Joabe falou: sabe o quê? Se você tivesse feito isso, eu seria obrigado a te dar um presente, te dar uma recompensa em ouro, se você tivesse me dito que veio aqui com a espada cheia de sangue. Joabe foi lá, e a Bíblia diz que, olha que morte indecorosa, sem honra nenhuma, sem misericórdia, pendurado pelos cabelos, Joabe atravessou o filho do rei. Outros soldados vieram e atravessaram, traspassaram o filho do rei, tiraram ele da árvore, cavaram uma cova rasa, jogaram o corpo de Absalão e tacaram pedra em cima. É isso que se faz com o filho do rei? Tacaram. Aí Joabe falou assim: meu amigo, é o seguinte, você é o arauto das coisas boas, hoje tu não vai correr não. Hoje não. Não, Joabe, deixa eu correr. Meu amigo, hoje você não vai correr. Chamou um etíope, né? Desde aquela época tinha os quenianos. Queniano, etíope, não, o cara corre maratona, foge de leão, esses caras aqui é bom. Chamou o etíope, Cuxita, chegou lá e tal. Meu amigo, é isso e aquilo. Corre. O cara correu. Abaixou a cabeça e correu. Quando a Ahimaaz viu o cara correr, nossa, já começou a coçar. Não, ele está correndo, eu não estou correndo, não é possível, não. Quem corre sou eu que sou bom, eu sou melhor que ele, eu deveria correr. Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Aqui, ó. Está na Bíblia, verso 22. Prosseguiu Ahimaaz, filho de Zadok: Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. E Joabe disse: mas meu amigo, para que você vai correr? Não tem recompensa, não tem boas novas. Você não entendeu o que aconteceu aqui hoje, não? Tu quer correr para quê? Tu vai contar o que lá? E aí Ahimaaz disse no verso 23: seja o que for, correrei. Aí então Joabe disse: ninguém manda em você, você quer correr, você já é um jovem, eu vou ficar se segurando aqui? Então corre. Eu acho que antes de Joabe falar corre, fumaça assim, igual papaléguas assim, sumiu na braquiara. E a Bíblia diz que Ahimaaz era realmente bom, porque o etíope saiu bem antes. Ahimaaz saiu depois, em desvantagem. Quando o atalaia, que estava protegendo Davi, olhou, ele diz: eis que vem um correndo, e eu conheço. Só pelo jeito de correr, todo mundo sabia quem era Ahimaaz. Falou: pelo jeito de correr é Ahimaaz. Quando Davi ficou sabendo que era Ahimaaz, o coração dele já se encheu de quê? Alegria, esperança. Ahimaaz só traz notícia o quê? Qual que era a expectativa de Davi? O meu filho está errado, mas eu sou pai, e eu o amo, e eu vou perdoar ele. Ahimaaz chegou na presença do rei, e você está lendo aqui o que ele disse: tumulto, bagunça, rei, alvoroço, não sei o que aconteceu não. Não, mas e o meu filho? Não sei. Sabe o que significa essa história aqui? Essa história é a história que é a minha história, é a sua história, quando você escolhe o seu caminho, quando você toma suas decisões, quando você age por impulso, quando você age porque você quer, porque deu vontade. Pastor, eu achei que nunca ia dar errado. Pastor, achei que ninguém ia saber. Pastor, na hora parecia uma boa decisão. Sabe o que acontece? Você precisa se responsabilizar em chegar na presença do rei e dizer a verdade. Quantas mentiras Ahimaaz contou na presença do rei? Pelo menos 2, né? Joabe mandou ele correr.
Ele sabia o que tinha acontecido, sim ou não? Aí eu pergunto para você: alguém pode chegar na presença do rei e não dizer a verdade? A cruz, ela precisa ser sempre do jovem cristão o ponto de partida e o ponto de chegada. Quando a cruz não é o ponto de partida, você já começou mal. Quando você fez de tudo, não, pastor, mas é de Deus, e você percorreu um caminho, eu não sei se você já sentiu isso, fez um monte de coisa, esforço pessoal, mas aí quando a cruz não é aonde termina, você já deu um estalo na sua vida e você perguntou assim: o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquilo que você fez e parece que foi tudo em vão? Não valeu a pena. Pastor, corri atrás do vento. Pastor, meus castelos na areia. Pastor, eu achei que isso seria uma coisa tão boa. Hoje eu vejo que... Davi, ele estava andando para lá e para cá, e no palácio, a Bíblia dá uma espetada em Davi, sabe? A Bíblia diz assim, ó: na época em que os reis saíam para a batalha, Davi estava zanzando no palácio. A Bíblia dá uma espetadinha, né? Na época em que os reis estavam liderando os homens ao caminho da vitória, Davi estava zanzando no palácio. Aí a Bíblia diz que zanzando no palácio, ele olhou: olha só, muito legal, meu reino, vista bonita. De repente ele olha e tem uma mulher nua tomando banho do lado da casa dele. Ele: nossa, rapaz, uma mulher nua, né? E tá tomando banho. Eita, rapaz, misericórdia. Ele: não, eu sou casado, não devia estar vendo isso aqui e tal. E vê Batseba tomando banho, problema nenhum, viu? Sem querer, não foi lá para ver. Ele estava andando, olhou e viu. Talvez o castelo, né, o palácio era muito mais alto, a casa do lado mais baixo. Ele chegou, olhou e: nossa, eu sou casado, não posso olhar isso aí. Eita, rapaz, mas eu sou o rei, né? Mas eu posso. E tal, ficou olhando. E de repente ele voltou para o palácio e chegou assim para o servo: quem é que mora aqui do lado mesmo? Já viu isso? Quem que mora aqui? Ó, meu rei, Urias, o seu soldado, guerreiro, fiel a ti, está lá na batalha, lutando por você. Não, beleza, mas quem que é a mulher? Não, a esposa dele, esposa de Urias, rei. Esposa de Urias, rei. Pode mandar chamar aqui no palácio, quero conhecer. Você percebeu isso? A Bíblia diz que você não pode impedir os passarinhos de voarem em volta da tua cabeça. Você pode impedir que eles façam o quê? Quantas coisas estão voando em volta da sua cabeça aí? Que você sabe que não deve, que não deveria ver, que não deveria clicar, que não deveria estar ali sozinho, que não deveria estar no escuro, que não deveria estar com a porta trancada, que não deveria estar namorando assim, vendo assim, assistindo assim, e por aí vai. A gente teve a caravana do Caleb, passando por vários lugares. O pastor Ricardo, eu passei com o do desbravador, e no final de uma caravana, um jovem procurou, eu estou contando porque ele me permitiu, e ele disse assim: pastor, eu quero parar. Eu falei: parar? Como assim, amigo? Pastor, eu quero parar de comer comida de porcos. Eu estou igual o jovem que você contou na história, pastor. Eu estou comendo comida de porcos. Por quê? Porque eu deixei fazer ninho. Davi, se você me perguntar, óbvio, um homem maravilhoso, foi um dos grandes heróis da Bíblia, mas eu também vou te dizer que Davi foi assassino, formador de quadrilha, uma pessoa sangue frio, adúltero e outras coisas mais. Davi estava tão possuído pelo diabo que ele escreveu uma carta, que era a carta que era a sentença de morte de Urias, e sabendo que Urias era tão fiel a Deus e a ele deu a carta na mão de quem? Vai lá, Urias, entrega para Joabe, porque eu sei que você não vai ler. Olha o nível de sadismo, olha o nível de frieza. E a carta dizia: pega esse cara aí e põe onde a batalha é mais feroz, com a certeza de que ele morra, para eu poder ficar com a esposa dele. Os passarinhos, eles voam. Se você começar a dar muita atenção, o diabo entendeu que tem alguma parte em você que é tocada pelo hedonismo. Olha, ali tem prazer, ali eu vou conseguir engaiolar ele, ali eu vou pegar um filho de Deus liberto e eu vou aprisionar com as algemas que ninguém vê, algemas invisíveis. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Com certeza não é porque era perfeito e nunca pecou, é o contrário. Ellen White diz o seguinte: não é por resistir a todas as tentações, mas pelo que Davi apresentou de contrição, alma sincera e penitência manifestadas. Porque o dia que chegou um homem de Deus e falou: Davi, sabe quem é um homem que tinha um monte de ovelha, mas na hora que de fazer um banquete, pegou a ovelha
ovelha do vizinho, matou e fez o banquete na sua casa? Sabe quem é esse homem que você quer descobrir, que você quer pegar, que você quer fazer justiça? Esse homem é você. O rei, então agora é mais um que eu vou botar na frente da batalha, é mais um que sabe da história que eu vou eliminar. Davi sentiu a culpa do pecado e se entregou a Deus, procurando perdão. Deus perdoou Davi? Sim ou não? Claro que perdoou. Quem foi filho de Batseba e Davi? Salomão. E aí, pastor, mas como é que funciona isso? Nunca me pergunte isso, porque eu sou pastor, eu não sou entendedor dos desígnios e propósitos de Deus. Eu só leio a Bíblia e tenho que acreditar. Por que Deus escolheu que através de Batseba viesse Salomão, e Deus rejeitou Absalão, Adonias, Aminon e tantos outros que eram filhos legítimos de Davi, e Deus não quis usar? É através de Batseba que vem Salomão para abençoar o povo e construir o templo. Um menino que nasceu de um fruto de quê? De um relacionamento que jamais deveria acontecer. Os desígnios e propósitos de Deus vão trazer a linhagem de Jesus, Raabe, que era o quê? Deus perdoa a todos, mas eu preciso como pastor, nessa noite, olhar para você, fitar os olhos em você, te amar e dizer que Deus perdoa, mas Ele não vai livrar você das consequências das nossas escolhas. Ele não livra. Porque se Ele fizesse isso, Ele seria permissivo, Ele seria um Deus dessas pregações humanistas. Você importa, você não vai sofrer, porque se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou pegar, então porque Ele... Misericórdia, isso não está na Bíblia não. Natan virou para Davi e disse assim: Davi, Deus lhe ama. Se Deus me mandou vir aqui falar com você, porque Deus te ama, e Ele quer que você se arrependa, Ele quer te perdoar, mas o seu filho vai morrer, e a espada nunca vai sair da sua casa. Esse para mim é um dos textos mais pesados e tristes de toda a Bíblia. A espada nunca vai sair da sua casa. Sabe quando Pedro puxou a espada e queria degolar o soldado e errou, acertou a orelha? Jesus virou para ele e disse o quê? Os que vivem pela espada o quê? Padecerão. Decisão, consequência. E assim que é, você só colhe o que você planta. A boca só fala o que o coração está cheio. A Bíblia diz que não é o que entra pela boca que torna impuro, é o que? É o que sai, porque o que sai mostra e revela o que você tem guardado aqui dentro. A espada não vai sair da sua casa. Aí Aminon abusou da própria irmã. Absalão, que era irmã de Tamar, maquinou, matar o próprio irmão e matou o próprio irmão. E Absalão queria matar o próprio pai. Adonias se levantou, queria matar o pai para ser rei também. E a casa de Davi, eu imagino Davi velhinho, vendo que as coisas ruins que aconteceram na casa dele tinham a culpa em quem? A ponta da culpa que doía, que apunhalava o coração de Davi, que fazia ele sofrer. Você já leu o Salmo de Davi? Que diz que enquanto eu calei, enquanto eu escondi os meus pecados, até os meus ossos o quê? Doíam. Eu vou dizer para você que eu nunca senti uma cãibra como aquela da Pedra da Gávea. Eu nunca senti na minha vida, nem caminhando, jogando bola, nem correndo. Quando a cãibra bateu, eu não sabia o que fazer, não queria gritar, não queria chamar ninguém, porque vergonha. Aí eu vou apoiar o corpo na outra perna. Nunca senti uma dor dessa, fiquei pelo caminho. Sabe qual é o grande detalhe? Quando você não está preparado pelo caminho, você vai ficando. E aí vem uma tentação e vem outra. Olha, mas aqui é mais legal. Olha, aqui tem um atalho. E por aí vai. O dia que eu quase morri subindo a Pedra da Gávea foi porque eu não queria enfrentar o meu medo de subir a carrasqueira. O meu medo fez quase eu perder minha vida. Essa foto hoje virou brincadeira no grupo, a gente fala até hoje. Mas se eu caísse dali naquele dia, já era. Ali eu vi que a minha vida dependia só do que eu conseguia me segurar. E aí sabe o que eu percebi? Que a minha vida dependia da força que eu tinha nas minhas mãos, nos meus braços. E aí eu percebi que nem eu mesmo podia me salvar, porque eu não tinha mais força. Fiquei estressado, fiquei paralisado, o medo tomou conta de mim. A fraqueza, o cansaço, o suor, o sol quente, a falta d'água. Na hora que eu cravei minha unha na lama, aí só passou uma coisa na minha cabeça: Senhor, por favor, me ajuda, não deixa eu cair daqui. Sabe qual é o nosso problema? A gente pede ajuda de Deus só no último momento. Na hora que olha, e é bonito, e eu quero,
a gente esquece de falar: Senhor, é da tua vontade? Senhor, me livra dessa tentação. Senhor, por favor. A gente não clama, a gente clama depois. Sabe o que a gente quer fazer? Sair correndo porque deu vontade. Não, eu vou correr, eu sou bom. Não, eu vou conseguir. Não, deixa eu fazer do meu jeito. Paulo não queria voltar a ser Saulo, não. Porque Paulo foi um jovem que disse o seguinte: eu crucifiquei o que ficou para o mundo. O meu lugar no mundo não é mais o lugar que eu ocupava, é outro. Eu sou Paulo e eu sei muito bem a diferença do antes e depois. Sabe o que é? A cruz de Jesus Cristo. Os jovens de Rio das Ostras, que são de Jesus, crucificaram na sua carne as suas paixões e as suas concupiscências. Os jovens de Rio das Ostras não tem nada de bom para se orgulhar. Ah, já faço isso desde criancinha, Senhor Jesus. Já conheço lei, fui aventureiro, desbravador, sou cascudo. Nem precisaria estar escutando isso aí que o pastor Henrique está falando. Meu amigo, tem nada de bom em mim, tem nada de bom em você. A única coisa que faz a gente ser bom é a cruz de Cristo que nos salvou. Paulo fala assim: a única coisa que eu glorio na minha carne é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, eu crucifiquei o Paulo, arrogante. O Paulo que achava que fazendo o que queria, estava batendo, torturando, matando e colocando gente na cadeia, porque achava que isso ia fazer o ego dele ser, saciado. Eu não quero mais voltar a ser Paulo. É por isso que eu matei o meu antigo eu, e o meu eu que estava lá no mundo, eu não quero viver mais. É Paulo que fala: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho em minha carne, já não vive mais o Saulo, egoísta, mesquinho, turrão, teimoso, que acha que corre melhor que todo mundo. E não vai acontecer comigo não, pastor. Já matei esse Saulo terrível. Eu agora sou Paulo, apóstolo de Cristo. Eu tenho espinhos na carne, mas se Deus quiser livrar, livra. Se não, devagarinho, mesmo que mancando, eu vou chegar até o céu. Esse é o Paulo que eu conheço. A Bíblia diz de 2 discípulos que estavam correndo uma maratona, a maratona da derrota. 11 quilômetros de Jerusalém, indo para Emaús. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que chegou um terceiro participante da caminhada, da trilha da derrota. Foram para Jerusalém para ver Jesus pregar, mas viram Jesus ser crucificado, esbofeteado, chicoteado, levantado na cruz. Eles pensaram assim: o que a gente vai contar quando chegar em casa? A esperança acabou. E na hora que eles estavam conversando, Jesus se aproxima. Mas a Bíblia diz, sabe o que? Em Lucas 24, versículo 16: seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. A Bíblia não diz que Jesus se fantasiou, que ocultou o rosto. A Bíblia não diz que ele usou máscara, que ele ludibriou aqueles homens. A Bíblia diz assim, o problema deles estava nos olhos deles. A falta de esperança, os pensamentos negativos, as derrotas, as quedas, as dores, turvaram os olhos de ver aquele homem que caminhava com eles, que era Jesus. A Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: não, minha caminhada é mais longe. Aí os homens falam: não, para com a gente, come aqui com a gente. Na hora que Jesus partiu o pão, olha o que a Bíblia diz: então se abriram os seus olhos, reconheceram que quem estava com eles era Jesus Cristo, ressurreto. Mas Jesus desapareceu. Posso encerrar e contar para você o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles 2 homens olharam um para o outro e dizem assim: o seu coração começou a queimar? Seu coração voltou a ter esperança? Ele, sim. Um nome desse era Cleópas, e o outro a gente não sabe o nome. Mas ele fala: você sente a mesma coisa que eu? Sim. Só que aqueles homens fizeram, alongaram de novo, amarraram o tênis, amarraram a mochila, colocou a barrigueira, fechou tudo de novo. Nós não vamos para Emaús, nós vamos voltar para Jerusalém. Corrida da vitória, corrida, da graça, do perdão, da salvação. Voltaram para Jerusalém, correndo 11 quilômetros, ou seja, 11 quilômetros para ir e agora 11 quilômetros para voltar. Uma meia maratona quase. Quando eles abriram a porta para falar que eles tinham caminho, nós caminhamos com Ele, nós comemos com Ele, nós vimos Ele, nós oramos com Ele, Ele está vivo. Quando eles disseram isso, Jesus se manifestou na presença deles.
eu quero encerrar para te contar uma coisa. Quando você corre em direção à cruz, Jesus se manifesta lá. Quando você acorda de manhã e começa a caminhada na cruz, Jesus se manifesta lá. Quando você cai e precisa se levantar, a cruz está lá para você também. Ninguém caminha sozinho não, meu amigo. Ninguém corre sozinho. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada que eu não sinto mais que tem como. Meu amigo, eu não vou dizer para você se levante. Jesus quer te levantar. Jesus é o gelol da alma. Jesus é o gelol da salvação. É o spray milagroso. Jesus é aquele que pega você na lama do pecado e diz: tem lugar para você na mesa. Jesus é o que falou para Moisés: Moisés, está cansado, 120 anos, mas eu quero que você suba uma montanha sozinho. Senhor, eu tenho algo para você lá, Moisés. Jesus olhou para você e disse assim: não desista da caminhada não. Faça igual Paulo, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em quem? Amigos, retroceder não é uma opção. Ficar pelo caminho não é uma opção. Porque aí eu posso falar uma coisa para você: a dor que você está sentindo hoje é passageira, mas a glória da conquista é eterna. A glória da conquista ninguém pode roubar de você. Sabe por que eu gosto de Jesus Cristo? Eu vou contar para você. Porque na Copa do Mundo de Clubes, e essa Copa é a maior Copa da história, né? Aqui tem clubes, seleções, né? Na Copa do Mundo de Clubes, só vence um. Na Libertadores, só vence um. Champions League, só vence um. Copa do Mundo de Seleções, só vai ter troféu para um. Só vence um. 100 metros rasos, só o mais veloz. 100 metros na piscina, só quem nada mais rápido. O mundo valoriza só quem chega primeiro. Aimaas pensou: se eu chegar primeiro, ainda assim o rei vai ficar feliz. O rei queria saber a verdade, e Aimaas só tinha para entregar para ele mentiras. Sabe por que eu gosto de Jesus Cristo? Porque Jesus fala que não vai chegar no céu quem correr mais rápido aqui na igreja de Rio das Ostras. A Bíblia diz que no seu tempo, do seu jeito, na sua velocidade, o importante é você cruzar a linha de chegada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no céu tem coroa para todo mundo, novas vestes para todos, lugar na mesa para todos. No céu não tem negócio de pódio, primeiro lugar, quem é melhor cristão. Não, pastor vai subir antes. Não, aqui, pastor, eu me sinto tão pecador, a galera da igreja é tão legal, eu sou um jovem tão ruim, eu não sei nada, não leio a Bíblia, não sei orar, se me chamar para vir aqui na frente, não sei fazer. Meu amigo, esquece isso. Ninguém está competindo aqui dentro da igreja. Aqui é um grande hospital, onde todo mundo quer subir para o mesmo lugar junto. Tem troféu para todo mundo lá no céu. A dor que você sente agora aí é passageira. A vontade de desistir também passa. Mas a glória da conquista é eterna. A gente vai ter a nossa última música, e eu queria que você fizesse uma reflexão bem profunda. Pastor, eu não estou caminhando em direção à cruz, por isso que talvez está dando tudo errado. Pastor, não comecei na cruz e não vai terminar na cruz, por isso que eu estou frustrado. Pastor, caminho da minha vida não tá como Deus gostaria que estivesse, pastor. E eu gostaria que você orasse pela minha vida. A gente vai ouvir a última música, e eu queria que você entregasse os seus caminhos a Jesus. Já viu isso na Bíblia? Entregue os seus caminhos, coloque Ele em primeiro lugar, primeiro o reino e todo o reino. Confia nele e o mais. Já viu, percebeu isso? A primeira coisa é: entrega o teu caminho a Deus. Buscai primeiro o reino. Tudo que hoje lhe aflige precisa ser colocado no altar do Senhor. Sabe que a gente nunca mais ouviu falar de Aimaas na Bíblia? Sabe por que ninguém coloca o nome do seu filho de Aimaas? Porque ele tinha tudo para ser alguém incrível e jogou tudo fora correndo do jeito dele. Eu quero perguntar para você nessa noite: a sua vida está se dirigindo para onde? Do jeito que está. Pastor, mas eu tenho que retroceder. Então recomece do zero. Pastor, eu vou voltar para começar a ser bênção pura. Amanhã eu quero que você se levante na sua cama e diz assim: Senhor, para eu continuar a caminhada eu tenho que me desapegar disso. E eu quero que você clame ao Senhor Jesus. Não precisa contar para ninguém, mas que você seja sincero com aquele que está vendo que os passarinhos estão rodando e está vendo o que pode acontecer se você condescender com as coisas que o inimigo tem para te oferecer.
Mas Jesus também vê discípulos que querem amarrar o tênis e correr para o lado certo. Porque quando a gente retrocede e começa tudo de novo, Jesus se manifesta na nossa presença também. É bíblico. Se você quer renovar seus caminhos, entregar os caminhos da sua vida nas mãos de Jesus, fique de pé. Eu quero orar por você. A gente vai ouvir nossa última música e ao final nós vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Nós vamos ouvir não, nós vamos cantar a última música. É uma decisão conjunta. Faça dessa música a sua entrega. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Chamado pra servir, já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. De poder, eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Vamos falar com Ele? Grandioso Deus, nós vamos, Pai. Nós vamos aonde o Senhor mandar. Levanta-nos, Pai, por favor. Coloque-nos de pé. Nos dê preparo. Nos mostre o caminho. Nos mostre qual é o próximo passo. Mas a gente também lhe pede, Pai, nos dê fé suficiente para aceitar. Para dizer sim, para ir mesmo com medo. A fé não é a certeza de tudo que a gente enxerga e da confiança. A fé é a certeza das coisas que a gente não entende, que a gente não vê, que não se mostraram completamente à nossa frente, mas mesmo assim, em teu nome, a gente confia e vai. Então faz a gente ir para o lado certo, para retroceder se precisar, para começar do zero, se tiver tudo errado.
Mas nos dê certeza ao voltarmos para casa nessa noite, de que ninguém caminha sozinho, Pai. Às vezes nossos olhos estão fechados, e a gente não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado. Está na beira da cama, mas também está no trabalho, onde está tendo dificuldades. Está nos nossos relacionamentos, onde a gente não consegue achar uma solução. Está na nossa família, quando existe algum problema muito sério, que foge das nossas forças para resolver. O Senhor também está no nosso coração, Pai. Quando a gente tem problemas emocionais, quando os problemas são psicológicos, a gente está com a mente abalada, as emoções não estão, Pai, apaziguadas. E é o Senhor que vem com palavras brandas ao longo do caminho, acalentando o coração. É o Senhor que chama a gente também para sentar à mesa, para dividir o pão, para nos dar alívio. Porque o Senhor é o Deus que diz que podem vir até o Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente está assim, Pai, com cãibra espiritual, porque a gente cansou de correr, com vontade de desistir, porque a gente não acha que a gente vai melhorar, porque a gente acha que a derrota é a nossa sina, é a nossa realidade, é o que a gente vive, não tem jeito de mudar. Por favor, Pai, olha para nós nessa noite, bota um band-aid espiritual aonde está ferido, coloca a gente no ombro, levanta a gente e diz pra gente que a dor é passageira, mas que a glória do que o Senhor preparou é eterna. Ninguém pode tirar de nenhum jovem de Rio das Ostras, porque o Senhor se manifestará em todo aquele que entregar os seus caminhos a Ti, confiar em Ti. E o Deus que dos altos dos céus nos olha nessa noite, também nos diz que todo mais o Senhor fará. Vença as nossas batalhas, Pai. As batalhas do nosso eu, do nosso ego, da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo. Por favor, Pai, não deixa a gente ser como Aimaas, não deixa a gente sucumbir como Davi, não deixa a gente se soberbecer, Pai, assim como Saulo foi. Livra-nos de nós mesmos, Pai, porque às vezes a gente vem para a igreja que acha que aqui é bom, que vai ser bom para nós e a gente está querendo algum benefício, mas na verdade te seguir é doloroso. Nos ajude a ter força para suportar a nossa cruz, nos ajude a ter força para nos negar. O que a gente lhe pede nessa noite, Pai, é: passa a bula da salvação para a gente, porque aqui nessa igreja, nessa casa de adoração, tem jovens que não vão virar as costas para o Senhor. A gente quer seguir aquilo que o Senhor disser para a gente, Pai. Mesmo que doa, mesmo que tenha que desapegar, mesmo que tenha que cortar o coração, mesmo que a gente tenha que abrir quartinhos que a gente não quer abrir. Por favor, Pai, nos ajude amanhã ao nos levantarmos e na Tua presença a gente desapegar daquilo que é desse mundo, para o Senhor quebrar as algemas do pecado sobre as nossas vidas, Pai. Limpa-nos completamente, nos dê essa liberdade, Tua presença é o que entregamos das nossas vidas e caminhos nas Suas sagradas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, jovem querido. Amanhã a Bíblia tem mais um desafio para nossas vidas, mas eu convido você, poste nas suas redes sociais aí, sem devocional, sem rede social. Eu gostaria de ver que tipo de desapego vai acontecer amanhã aqui em Rio das Ostras, hein? Marca lá o @ aí da igreja, dos jovens, o meu. Desapegue de alguma coisa e compartilhe. Amanhã vai ser bênção.